Um dia, a família do oceanógrafo Tom, sua esposa Julia e 2 filhos, Cassie e Ben, partiram para uma viagem em iate no Mar do Caribe. Enquanto Tom e Ben pescavam e Cassie usava seus dispositivos, Julia decidiu nadar. De repente, algo a perturbou. Julia olhava ao redor, mas o mar parecia calmo. No entanto, sentia um medo, como se algo perigoso estivesse próximo. Os instrumentos no iate estavam estranhos, mas Tom, focado na pesca, não notou. Ao mesmo tempo, Julia se sentiu pior e começou a afogar-se. Ela grita, mas a família não a ouviu. A água parecia se mudar e puxá-la mais longe do iate. Quando a situação se tornou crítica, Tom finalmente ouviu a voz dela. Tom correu para o timão e direcionou o iate em direção a Julia. Tom mergulhou com a ajuda das crianças. Juntos, puxaram Julia para bordo e a reanimaram. Tom estava furioso porque sempre insistia que os nadadores informassem quando fossem nadar. Julia se desculpou e o incidente foi rapidamente esquecido. A família tinha motivos para comemorar. Hoje é o 16º aniversário do filho deles, Ben. Tom acende velas no bolo e todos parabenizam Ben, que recebe presentes enquanto Cassie tirou uma foto de grupo da família feliz. Naquele momento, o namorado de Cassie ligou para ela. Ele começou a perguntar sobre a natação, mas subitamente uma tempestade intensa surgiu. A Cassie está preocupada, mas o namorado dela a assegurou que está seguro. A conexão foi cortada. Cassie mencionou a tempestade aos pais, mas logo todos sentiram tremores e correram ao convés, vendo grandes carcaças de baleias ao redor do iate. Tom explicou que às vezes as baleias ficam desorientadas durante a tempestade, mas esses animais estão empurrando o iate, ameaçando sua segurança. Tom mergulhou na água e logo voltou a bordo ferido. Enquanto tentava descobrir o que aconteceu, ele se cortou na hélice. Julia sutura o corte no ombro do marido, e ele explica que os eixos do iate parecem dobrados, provavelmente por um golpe de cauda. Agora, é improvável que eles possam navegar mais tarde. Cassie tentou restaurar a comunicação, mas não há sinal. O rádio não recebeu nenhum sinal. Tom começou a calcular o suprimento deles. Eles têm água suficiente para 4 dias, mas estão em uma rota de transporte, então alguém certamente os encontrará. No entanto, sons homínidos vêm de fora, e quando a família saía para o convés, viram objetos brilhantes caindo do céu. Eles caíram cada vez mais perto, e Tom arriscou e iniciou o motor. Ele consegue dirigir o iate longe do próximo meteorito, mas o motor finalmente está danificado. O próximo objeto caiu tão perto que a família pode ver que são satélites artificiais da Terra. Um forte vento começou a soprar e o instrumento ficou incomodado. A família assustada se escondeu no iate, que está sendo jogado pelas ondas. Eles vestem coletes salva-vidas e se preparam para o pior quando um toque estranho é ouvido, causando sangramento no nariz e náuseas. O Tom tenta pedir ajuda com uma pistola de bengalha, mas tudo foi em vão. A família mal sobreviveu à noite. De manhã, eles ficaram aliviados ao se descobriram vivos, mas havia um buraco aberto no lado do iate e não está claro por que eles ainda estão a flutuar. A família saiu para fora e congelou surpreso. A água se foi, e seu barco estava em um afloramento rochoso no meio de um deserto pedrido, onde o oceano já estava. Algum tempo depois, Tom tenta tranquilizar sua família dizendo que nem todos poderiam ter perdido. Ele mediu e percebeu que a bússola estava mentindo. N não é onde deveria estar. Isso significa que os polos da Terra se mudaram. Isso já aconteceu na Terra antes, mas há muito tempo. Aconteceu que o mar se retirou para onde a Terra estava antes, e provavelmente a humanidade morreu. Cassie não suporta esta revelação e corre para a cabana, pedindo para ser deixada sozinha. Julia foi inventar os suprimentos restantes, enquanto Ben lançou um monte de balões coloridos para o céu, esperando que os sobreviventes vieram para ajudá-los. Ao mesmo tempo, Tom liga o rádio e emitiu um sinal de socorro. Inesperadamente, ele ouviu uma resposta. É do capitão de um pequeno submersível, Naoto. Eles estavam submersos durante o desastre, e foi assim que sobreviveram. No entanto, todos os sistemas de comunicação falharam e esperar ajuda é inútil. De acordo com seus cálculos, o mar voltará em cerca de 1 semana e será duro. Então esse homem os aconselhou a encontrar um terreno mais alto e ficar lá. Julia ordenou às crianças que empacassem suas coisas. Tom perguntou diretamente ao capitão se ele poderia salvar seus filhos. Agora explica que o submersível é muito pequeno. Infelizmente, o parceiro de Naruto morreu e ele só pode levar uma pessoa. Após muita persuasão, Tom convenceu Naruto a levar ambas as crianças e forneceu suas coordenadas. Tom marcou um curso no mapa e prometeu chegar ao local em alguns dias. Na manhã seguinte, a família estava quase pronta para embarcar em sua jornada. Tom entrou no convés e de repente viu um homem com um cachorro se aproximando. Ele caminhou em direção a ele e o cumprimentou, mas notou que o homem estava ferido. Ele deu água ao viajante. O homem bebeu e depois de repente bateu no rosto de Tom, e Julia viu isso.
Quando o viajante mergulhou uma lança temporária no peito de Tom, ela correu para o marido. O cachorro deixou Julia longe, embora ela se congelasse de horror. Percebeu que não havia salvar o marido, ela correu para o iate. O homem a perseguiu e feriu o braço. No entanto, Julia subiu para o convés e as crianças ouviram seus gritos e correram para ajudá-la. Juntos, eles bloquearam a porta da cabana. Depois disso, Julia esconde Cassie e Ben em um armário, dando à filha a pistola de bengala e instruindo a filha a atirar apenas como último recurso. Ao mesmo tempo, o assassino tentou quebrar a porta e acabou com sucesso. Julia se escondeu no banheiro e reparou a ferida. Entrando no intruso, dirigiu direto para a galeria e pegou comida. Obviamente, ele tem muita fome. Segurando uma lata de comida, o homem começa a procurar o iate enquanto Julia se arma com uma faca de cozinha. Ele entrou na cabine, mas a mulher pulou para fora do mar e se escondeu debaixo do iate. O assassino olhou através do buraco, mas não a viu. No entanto, o cão atacou Julia, forçando-a a matá-la. O homem ouviu o grito e saiu para fora e encontrou o corpo do cão. Ao mesmo tempo, Julia subiu de volta ao iate através do buraco do lado oposto. Ela cai diretamente nas mãos do assassino. Ele a bateu, a jogou em um sofá e agarrou a garganta, pretendendo estrangulá-la. A Cassie testemunhou tudo isto e percebe que é o último recurso. Ela abriu o armário e disparou contra o homem. O tiro o lançou para o lado, mas a bala incendiou o iate. Julia ordena que as crianças fugiram enquanto ela se esgueia para a galeria. O assassino só foi ferido e tentou atacar novamente. Julia o chuta longe, pegou as sacas embaladas e pulou para fora do mar, onde Ben encontrou o corpo de seu pai. Cassie corre até o cadáver e chorou sobre ele. Julia beijou seu marido falecido, mas viu o assassino pular do iate em queima. Ela levou as crianças e saiu. O barco explodiu atrás deles. A família atravessa o deserto pedrido e logo se abriga em um desfiladeiro rochoso, onde um riacho flui. No entanto, a água é salgada e embebida. Cassie compartilha uma pequena quantidade de água com o irmão, mas ele se recusa a beber. O garoto acredita que o assassino veio por causa do balão e se sente culpado. Cassie também faz isso, mas Julia ordena que ela pare e defende seu filho, explicando que ele não queria fazer mal. Ela pede às crianças para se reunirem enquanto uma longa jornada aguarda, e então descobre o assassino novamente. A família seguiu apressadamente o rastro deles. Naquela noite, Ben tentou matar um tubarão-martelo, mas Julia vê o perseguidor e ordena que as crianças fujam. Encontram um campo de barris de resíduos tóxicos inundados, mas Julia pede para seguir, apesar da ameaça de contaminação. Sabendo que o assassino está próximo, a família caminha pelo fundo do oceano, entre pilhas de plástico e lixo. Julia nota que Ben está desidratado e dá a ele as últimas gotas de água. Cassie tem um colapso, convencida de que não tem chance de sobrevivência, mas Julia ordena que continuem se movendo. Eventualmente, encontram a fuselagem de um avião que caiu no mar há muito tempo e rastejam para dentro. Julia olha a última foto da família e conta a história do primeiro encontro com Tom, que aconteceu no hospital, onde Tom foi levado com doença de descompressão após um mergulho falhado. As crianças choraram, lembraram o pai e se despediram dele. À noite, Cassie foi acordada por um barulho e saiu para sentar perto do avião. Saindo da escuridão, o assassino se aproximou dela sem saber que a garota estava agindo como isca. Quando ele se preparou para pegá-la, Julia o emboscou e esfaqueou o homem com uma faca. Ao amanhecer, a família se prepara para continuar sua jornada, apenas para descobrir que o corpo do assassino foi limpo, um sinal de que algo ainda mais perigoso do que os humanos esconde no deserto. Quando eles avançaram, Julia consultou o mapa e Ben de repente correu para frente. Sua mãe gritou para ele parar, mas o garoto correu em direção a uma poça salgada e conseguiu beber alguns gotos. Julia o arrasta embora, mas o garoto ficou doente. Logo, eles encontraram algumas cadeiras de plástico e construíram um abrigo temporário para evitar o sol descansando dentro dele. De repente, Julia ouviu um som estranho. Ela saiu e viu algo que a forçava a acordar as crianças. Percebeu o novo perigo e começaram a correr. Logo, eles encontraram um grande navio à distância, cercado por contêineres colapsados e algumas pessoas errantes. Julia os chamou, mas eles viram milhares de caranguejos gigantes e correram para um recipiente e trancaram a porta. Ignorando seu pedido de ajuda, os três subiram para um recipiente, embora os caranguejos conseguiram ferir a perna de Julia. No entanto, Julia, Cassie e Ben sentaram em cima, observando os caranguejos penetrando na rachadura da porta, matando todos dentro. Apesar das tentativas das pessoas de resisti-los, Julia amarrou um lenço em torno da perna e desmaiou. Na manhã seguinte, ela acordou sozinha, com medo e chamou as crianças. Mas aconteceu que os caranguejos avançaram e as crianças desceram para procurar comida e armas. Julia cauterizou a ferida enquanto Ben examina as armas encontradas. Procurando no recipiente, eles encontraram uma pequena quantidade de comida e água no bolso de um dos falecidos. Julia encontrou um rádio e contactou.
No entanto, agora ele respondeu, explicando que também foi atacado por artrópodes do mar profundo. Com suas observações, o mar retornará em breve, explicando a aparição das criaturas. Julia implora para ele salvar seus filhos, mas está perdida sem o mapa para disparar uma bala agora. Ben vê a direção e a família correu para ela. Logo avistam um submarino amarelo à distância, mas o acesso é dificultado pelo terreno do antigo fundo do mar. Cassie não gosta da falação de sua mãe sobre salvar as crianças, mas Julia se recusa a responder e empurra a família em frente. Eles passam por um desfiladeiro contaminado com resíduos tóxicos. Em um momento, ficaram presos em um deslizamento de rocha, separando Julia das crianças. Ela ordena que continuem, e quando Cassie se recusa, Julia implora que ela salve seu irmão. A Cassie e o Ben saíam do desfiladeiro e chegam ao submarino, mas não há ninguém dentro. De repente, ferido gravemente, ele emerge atrás do barco e admitiu não ter chance de sobreviver. Ordenou que subissem a bordo, mas Cassie voltou para buscar sua mãe, que estava resistindo aos caranguejos emergentes. Suas balas quase se esgotaram. Cassie subiu a barreira de rocha e estendeu a mão para a mãe. Eles conseguiram chegar ao submarino, assim como o caranguejo atingiu Nauto, que morreu nas garras. A família subiu a bordo e, nesse momento, uma onda do oceano subiu no horizonte. A água levantou o submarino e o arrastou através das rochas. E Julia desmaiou quando assistiu tudo o que aconteceu nos últimos dias. Quando ela despertou, percebeu que o navio estava inerte. Julia abre a escotilha e a família emerge para encontrar-se numa cidade arruinada, levada lá pela onda. Apesar de um grande conceito, o filme não conseguiu fazer um impacto, em grande parte devido aos muitos erros cometidos por seus criadores.